Falha exumação dos corpos das 7 pessoas enterradas vivas na Manhissa. Já são 25 mil os deslocados devido ao ataque a Anquab, em Cabo Delgado. Boa noite. Os corpos dos 4 polícias, 2 civis e 1 militar enterrados vivos ainda não foram exumados. As vítimas eram suspeitas de roubo de gado no distrito da Manhissa. É tenso e de enorme expectativa o ambiente que se vive no posto administrativo da Maluana, no distrito da Manhissa. A população local concentrou-se debaixo da árvore e depois foi reunir-se com o chefe do posto administrativo para exigir a libertação de 5 pessoas que se encontram sob custódia policial por suspeita de terem participado ativamente na morte dos 7 supostos ladrões de gado bovino, onde se incluem alegados agentes da PRM e um membro do exército moçambicano. Lá é boa, tá com mana, maringalo cultiva, é só com casi, é vai lá vai ter que ueke. É uma polícia vai cuir. Na sexta-feira passada, não aconteceu a exumação das 7 pessoas sepultadas vivas e foi reagendado para esta segunda-feira e, de novo, não aconteceu, embora o chefe do posto tenha avançado que ia ter lugar mesmo esta segunda-feira. O conjunto que vai efetuar esse trabalho ainda não se encontra totalmente ele completo, mas tudo indica que a qualquer momento no dia de hoje poderá efetivamente ter lugar esse trabalho. Conforme se diz, é um processo, é um trabalho complexo que envolve muitas equipes. E até a saída da equipa de reportagem da STV não estava em Maluana a equipa da medicina legal e o que se via era mesmo o reforço da presença policial, porque há receio de uma manifestação popular. Pelo menos 25 mil pessoas estão deslocadas em Cabo Delgado devido ao último ataque terrorista ao distrito de Anquab. Os dados são da Organização Internacional para as Migrações. Depois do mais recente ataque terrorista no distrito de Anquab, província de Cabo Delgado, o ambiente é tenso e o número de deslocados não para de subir. With the recent attacks in Anquab district, there have been the movement and displacement of an additional almost 25,000 persons, mainly to Bemba district, but also some other districts such as Shure. Dentre os deslocados, a Organização Internacional para as Migrações fala de 1.200 pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, designadamente mulheres grávidas, crianças e idosos. Out of the total number of almost 25,000 persons displaced, 56%, meaning over half, are children. In terms of the movement of the persons as a result of the recent attacks, most of them moved by transportation, such as buses or cars, as well as a significant number moved by themselves, by foot basically, to more secure areas. Com o apoio do governo e outros parceiros, a Organização Internacional para as Migrações está a prestar assistência humanitária aos deslocados, fornecendo o básico para a sobrevivência. The distribution of household items, so-called NFIs, as well as food, as well as wash, sanitation and hygiene items, just to cover the most immediate and urgent needs of those displaced recently. O Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres disse estar ainda a analisar a necessidade de criação de bairros de reassentamento para os deslocados que chegam à cidade de Pemba. A falta de dinheiro para cumprir todas as fases de revisão dos livros pode justificar os erros existentes nos manuais da sexta classe. A explicação é do docente revisor linguístico Nobre Santos.
Depois da comissão responsável por investigar os erros nos livros escolares ter apontado, entre outras causas, o não cumprimento das fases de verificação, negligência e falta de profissionalismo, a STV ouviu alguns revisores linguísticos. Nobre Santos, com larga experiência na revisão de manuais didáticos, avança a possível incapacidade financeira do Estado para cumprir todas as fases para a concepção de um livro. Antigamente, os consultores acompanhavam todo o processo, mas agora já não acompanham todo o processo. E eles dizem claramente que nós não temos dinheiro para pagar todo o processo. Aí sim. Mas nós, sabendo da nossa responsabilidade, nós colocamos-nos à disposição para ajudar em todos os momentos que forem necessários, apesar de sabermos que não há muito dinheiro. Porque há momentos que o que nos move não é só o dinheiro, não é? É o caráter, é a missão, é a responsabilidade de bem servirmos o nosso povo. Para Santos, a partir deste problema, o governo precisa despender mais tempo e recursos na escolha dos melhores profissionais, uma posição igualmente defendida pela revisora Olga Pires, que questiona a qualidade dos revisores. As nossas políticas educacionais não estão a saber tirar proveito dos grandes nomes que nós temos nas nossas universidades. Nós temos excelentes professores universitários e eu converso com muitos deles e de facto parecem pessoas que estão ali só a fazer um determinado papel, não têm visibilidade nenhuma e não têm impacto na formação dos nossos jovens, não é? Segundo as fontes, antes da aprovação e impressão, os manuais de ensino devem passar por uma equipa de consultoria científica e linguística, uma equipa de profissionais especializados que pode chegar até 6 membros. O Presidente da República exige da nova direção do Serviço Nacional de Migração o fim da entrada e saída ilegal de pessoas no país. Filipe Nyusi salienta que o terrorismo e o tráfico de seres humanos são fenômenos ligados à imigração ilegal. Uma notícia por acompanhar nos próximos blocos noticiosos. Ainda hoje, Filipe Nyusi recebeu o Presidente da República Árabe de Sarawai Democrática. O estadista participou nas celebrações dos 47 anos da independência nacional. Brahim Ghali está em Moçambique desde o fim de semana passado, com o objetivo de participar nas celebrações dos 47 anos da independência nacional. Esta segunda-feira foi recebido pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, encontro durante o qual foram discutidos aspectos de cooperação entre os dois Estados e os desafios que os mesmos enfrentam. Foi um encontro, como sempre, em que se passou em revista as relações entre os dois povos e países. A República Árabe Saharaui Democrática, ou RASD, tem o seu governo a funcionar no exílio e em campos de refugiados na Argélia, de onde dirige a luta pela sua independência, pois tem um território ocupado pelo Reino Marrocos há quase 50 anos. E Moçambique é um dos países que, desde a primeira hora, apoia a luta pela autodeterminação do povo saharaui. A Frelimo, o ANC e o MPLA estão a partilhar experiências para combater a corrupção. Os partidos políticos tiveram um encontro no âmbito das celebrações dos 60 anos da Frelimo. O ANC, partido no poder na vizinha África do Sul, através do presidente da Liga dos Veteranos, diz que a visita serviu para fortificar as relações entre os dois países. Frelimo it's a very important party for us as the African National Congress. Because without Frelimo and the people of Mozambique would not have attained our freedom in South Africa. Sobre as acusações que recaem sobre o presidente Cyril Ramaphosa, Zikalala garante que, havendo confirmação, os órgãos do partido irão atuar. Comrade Cyril Ramaphosa, he is the only current president of the ANC who's prepared, committed to root out corruption within the African National Congress. We believe that he will implement the Zondo Commission's proposals on how the African National Congress was implicated in state capture, and individuals were involved
they must be held to account. Já o MPLA diz que o seu partido sempre esteve comprometido no bem-estar social da sua população. O MPLA deu um exemplo, partiu para um combate cerrado. E um combate que afeta seus militantes, seus dirigentes, mas viu isso como uma forma de assegurar um rumo certo para o nosso país. Ainda nesta segunda-feira, o secretário-geral da Frelimo recebeu em audiência o presidente da Frente Polisário, uma coligação militar que luta contra o Marrocos pela independência há quase 50 anos da República Árabe Saharaui. Roque Silva diz que estes encontros servem também para refletir em torno dos desafios dos países. Estamos num processo dinâmico de desenvolvimento, onde ainda há muito por se fazer. Então precisamos de nos inspirar de todo um passado para encontrar caminhos na busca de solução para os problemas que ainda se colocam lá mais para frente. As celebrações do 60º aniversário da Frelimo vão culminar com a realização do 12º Congresso, a realizar-se em setembro próximo. Moçambique vai expor suas potencialidades econômicas no Reino Unido na Semana Moçambicana naquele país. Moçambique tem esta semana uma excelente oportunidade para apresentar as suas capacidades nas áreas de recursos minerais, energia e agricultura num evento denominado Semana Moçambicana na Inglaterra, um evento que decorre a partir desta terça-feira aqui em Londres. Pretende-se com este evento encontrar-se as melhores plataformas para que o negócio e a robustez econômica flua entre estes dois países. A Semana de Moçambique no Reino Unido é uma oportunidade para catalisar e criar parcerias entre empresas moçambicanas e empresas britânicas. O total do comércio entre o Reino Unido e Moçambique cresceu 36% em 2020. Esta é uma ótima oportunidade para reatar as relações e o momentum no cenário pós-Covid e que as restrições já vão se abrindo. O evento contará com painéis que irão discutir de forma específica sobre como despertar oportunidades no setor agrícola, criando uma cadeia de valores derivados dos megaprojetos, ou seja, como os moçambicanos podem tirar proveito dos megaprojetos e, ao mesmo tempo, como é que os britânicos podem aproveitar esta oportunidade trabalhando com os moçambicanos. Existe aqui uma ótima oportunidade para criar parcerias entre empresas britânicas que têm capacidade de classe mundial nos setores que foram mencionados e temos uma delegação de alto calibre do setor privado e do governo moçambicano, liderada neste momento pelo Ministro dos Recursos Minerais e Energia. A Semana Moçambicana na Inglaterra termina na próxima quinta-feira, mas já na cidade de Glasgow, uma outra região inglesa, onde Moçambique vai colher experiências na área de produção de energia através do vento. A partir de Londres, com imagens de Manuel Chicava, Francisco Raiva, STV. E agora o Jornal da Noite sai para uma curta pausa, mas antes há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias, há distritos que cobram impostos, mas não os canalizam às finanças na província de Nampula. A sonegação de receitas provoca incumprimento das normas estabelecidas para o financiamento da despesa pública. A análise dos últimos 5 anos sugere que a província de Nampula está aos poucos a equilibrar a relação entre o valor coletado de receitas fiscais e aduaneiras e a sua despesa pública, apesar de que o dinheiro arrecadado vai para a conta única do Tesouro Nacional. Em 2021 conseguimos alcançar cerca de 18,17%, tanto de despesa e 17,7% de receita, tanto que são os montantes. Tivemos um pico quase equilíbrio no período entre 2018 e 2019, em que a receita foi mais que a despesa arrecadada na província. Não quer dizer que com isso, que toda a receita arrecadada
é programado para a receita da província. No entanto, a análise média de cada um dos 23 distritos que compõem a província de Nampula mostra que o valor coletado cobre apenas 0,23% das despesas do próprio distrito. Para piorar a situação, muitos distritos não canalizam na totalidade o valor dos impostos cobrados à população. A respeito deste assunto, decorre na cidade de Nampula a reunião provincial de receitas para encontrar formas de reverter os problemas identificados. Vão entrar em funcionamento 5 geradores na Central Elétrica de Songo, na província de Tete. A hidroelétrica de Cahora Bassa fala de um aumento da capacidade de transmissão de energia. Além de aumento da fiabilidade e a capacidade de transmissão de energia, a entrada em funcionamento de 5 grupos geradores vai igualmente resultar na redução de perdas e aumento de disponibilidade de energia elétrica. Cada gerador terá capacidade de conversão de 415 MW, totalizando uma potência instalada de 2.075 MW. Nós já começamos praticamente a fase de concursos, outras fases preparatórias, né? As estradas, os acessos, daqueles pequenos equipamentos possíveis de serem preparados para poder receber os grandes equipamentos. Neste momento já vão começar a ser fabricados, porque nós já vamos de começar a colocar as encomendas logo que terminarmos, aliás, a fase de concurso de seleção dos empreiteiros e dos fabricantes, para que possam começar a fabricar os equipamentos necessários. Segundo o presidente do Conselho de Administração da HCB, Boa Vida Muhampe, o processo de instalação das máquinas incluirá também a reabilitação de diversos equipamentos de manobras de proteções. São 5 máquinas, são 5 grupos geradores, falando especificamente em termos da central. Cada caso há de ser um caso, o que significa que tanto pode ser que em 5 anos a gente consiga, como pode ser que eventualmente a gente precise de mais um ano ou 2. O presidente do Conselho de Administração da Hidroelétrica de Cahora Bassa falava durante a realização da 6ª edição do Songo Festival, uma iniciativa que visa promover a cultura local. Na ocasião, foram premiados os melhores grupos culturais. O governo vai passar a ter maior controle das pequenas e médias empresas que operam no país. O Ministério da Indústria e Comércio lançou uma plataforma integrada para a partilha de informação. As pequenas e médias empresas correspondem a 99% do conjunto de empresas que operam no país e representam cerca de 23% na contribuição do Produto Interno Bruto. Para melhor acompanhamento do que essas firmas contribuem e a sua relação com os grandes projetos econômicos, o Ministério da Indústria e Comércio lançou esta segunda-feira uma base de dados online das pequenas e médias empresas. Queremos, com ela, que seja uma plataforma institucional aglutinadora de diversos esforços que visam melhorar as empresas nacionais, no aproveitamento não só das oportunidades que os negócios da indústria extrativa e outros setores econômicos proporcionam. Com a plataforma, os utentes terão disponíveis em tempo real informação sobre a situação das PME, interação com diferentes intervenientes no negócio, dentro e fora do país, estatísticas, acesso à certificação, entre outros dados relevantes fornecidos pelo governo. É momento de observarmos mais uma curta pausa. Mas antes, a previsão do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul. A capital de Maputo vai registrar uma máxima de 22, uma mínima de 14. Continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 23 de máxima e 20 de mínima. Em Ambane não foge a regra. Previsão de chuviscos, 24 de máxima e 19 de mínima.
Avançamos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, chuvas fracas e céu pouco nublado, 24 de máxima e 19 de mínima. Chimoio, 17 de máxima e 12 de mínima. Quilimane, na Zambésia, 23 de máxima e 17 de mínima. Tete, 19 de mínima e 24 de máxima. A previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Seguimos ao norte, Nampula, continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado, 25 de máxima e 17 de mínima. Em Lixinga e Pemba, a previsão de céu ligeiramente limpo, 18 de máxima e 8 de mínima, 27 de máxima e 19 de mínima, respectivamente. Até já. De volta às notícias, olhamos agora o desporto. A União Desportiva do Songo continua vitoriosa no Moçambola. Venceu o Ferroviário de Nampula por 3-0. Os hidroelétricos têm agora 15 pontos. 5 jogos, 5 vitórias para a União Desportiva do Songo. 15 pontos que garantem a liderança isolada depois de vencer o Ferroviário de Nampula por 3-0 no jogo mais importante da jornada. Lau King, Dário e Foken eletrocutaram a locomotiva de Nampula, que ficou sem vapor. Já em Maputo, a Liga Desportiva de Maputo e um combate de Chinavani terminaram empatados sem golos. Os técnicos não ficaram satisfeitos com as exibições dos seus jogadores. Deve ter sido dos piores jogos que a Liga Desportiva fez com o meu comando. 6 ou 7 jogadores estão aqui, ainda não têm o ritmo, é o primeiro jogo deles. Em Quilimane, também houve nulo no empate entre Majés de Mucuba e Coxa Sol. Foi o primeiro ponto dos militares na presente edição do Moçambola 2022. Noutros jogos, no sábado, a Associação Desportiva de Vilanculo venceu o Ferroviário de Maputo por 1 bola sem resposta e o Ferroviário de Nacala venceu o São Homónimo da Beira por 2-1. A domingo, o Ferroviário de Lixinga e a Black Bulls empataram 1 golo. A Songo continua invicto com 15 pontos, seguido do Coxa Sol com 11 e Ferroviário de Nampula com 10 pontos. Na cauda estão o Ferroviário de Maputo, Incomate e Majés de Mucuba com 5-4 em 1 ponto. Os internacionais moçambicanos Reinildo Mandava e Gil de Vilanculos apoiam crianças desfavorecidas na cidade da Beira. Os dois jogadores juntaram amigos este fim de semana para um jogo solidário. Nascidos na cidade da Beira e a evoluir na Europa, Reinildo e Gildo, 2 antigos jogadores do Ferroviário da Beira, voltaram este sábado a pisar o caldeirão do Chivev. Os internacionais moçambicanos juntaram amigos para um jogo solidário, visando angariar bens alimentares não perecíveis e que posteriormente serão canalizados às crianças desfavorecidas. Estamos no mês da criança, é uma forma que eu e Gildo encontramos de sermos solidários para com as crianças, porque tem muitas crianças que estão no orfanato que necessitam de alguma coisa, não têm de comer às vezes. Nós estamos fora do país, existem pessoas que nos ajudam, não passa nem um dia sequer que nós não recebemos ajuda de pessoas. Por que não fazer isso pelas crianças que mais necessitam, tendo em conta que estão no mês das crianças? É a primeira de muitas edições que estão em vista, garante Mandava e Gildo Vilanculos. É a primeira edição. De certeza que o próximo ano será melhor ainda. Vamos aprender com essa edição, algumas coisas que não correram bem e outras vamos mantê-las. No fim do jogo, o 6-2 foi o resultado a favor dos amigos de Reinildo. O Jornal da Noite de hoje termina mais cedo. Teremos uma noite informativa especial. O Aventura Mucipo tem mais detalhes e explica já a seguir. Mucipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. O Noite Informativa Especial de hoje aborda a degradação cíclica das estradas e muitas vezes sem reparação e manutenção, tendo em conta ou tendo como ponto de partida uma reportagem de fundo sobre a destruição parcial da Estrada Nacional número 1. Durante 2 semanas, uma equipe de repórteres da STV percorreu toda a Estrada Nacional número 1,
de Maputo a Cabo Delgado e de Cabo Delgado a Maputo. As imagens são revoltantes, as imagens são arrepiantes. Em abono da verdade, já não existe a N1. Existem troços desligados que um dia fizeram parte de um tronco comum ou de uma estrada comum, aqui designamos Estrada Nacional número 1. E os seus impactos são visíveis nesta reportagem. Acidentes de viação graves e uma retração da economia. A degradação da Estrada Nacional número 1 é, no entanto, a expressão máxima de um cancro que carcome os 30 mil quilômetros da rede viária em Moçambique. Estamos a falar de estradas primárias, estradas secundárias, terciárias, vicinais, estradas municipais e as estradas dentro dos distritos. Vamos passar esta reportagem de 30 minutos, cujas imagens falam por si próprias. Reforço a ideia de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Num segundo momento, vamos ao debate. Vamos discutir por que as nossas estradas estão degradadas ou muitas vezes estão degradadas sem reparação e manutenção. Vamos discutir o futuro também. Que caminhos para um modelo de financiamento para a sustentabilidade das estradas moçambicanas. Conto aqui com um painel rico, diga-se, a partir da Ibrahim Remane. Ibrahim Remane, hoje consultor, foi diretor-geral da Administração Nacional de Estradas, foi bastonário da Ordem dos Engenheiros e foi também professor de engenharia. Vou receber aqui também Mussaji Hassan, ele que foi diretor provincial das Obras Públicas de Habitação, nos anos 70 e 80. Sim, senhora, vamos recuar no passado para entendermos como é que os modelos funcionavam. Ele foi diretor das Obras Públicas de Habitação nas províncias de Nampula e Sofala e tem passagem pela SETA e pela CMC. Vou receber aqui também o professor Eduardo Neves, que é doutor em Economia, porque há matérias que têm a ver com números. Do lado do setor público, recebo o presidente do Conselho de Administração do Fundo de Estradas, o professor Ângelo Macuacua, e o diretor de manutenção da Administração Nacional de Estradas, Edson Tsanzano. Com todos estes, vamos refletir. Por que é que temos estradas assim como vemos na imagem e que caminhos para a sustentabilidade do setor de estradas? É assim que será corporizado Noite Informativa Especial desta segunda-feira. Isaura, é consigo, caro telespectador, já, eu e os meus convidados e esta especial reportagem. Estamos à sua espera. Até já. E por causa deste Noite Informativa Especial, o Espaço Global Portas será exibido apenas amanhã, à hora habitual, logo após o Jornal da Noite. Ficamos por aqui, mas voltamos amanhã, à mesma hora. Boa noite, até lá.